Nesse 19º domingo do tempo comum, o Senhor Jesus está subindo para Jerusalém. E é lá em Jerusalém em que Ele dará a sua vida para poder resgatar-nos do pecado e da morte eterna. É lá em Jerusalém que o Senhor fará da sua vida um dom. Ele está subindo e vai dar conselhos para os seus discípulos. E como Ele chama os seus discípulos? Ele os chama de pequenino rebanho. É pequenino aqueles que vão com o Senhor para Jerusalém. Durante os 3 anos de ministério de Jesus, havia uma multidão que o cercava, que o seguia, que lhe pedia curas. Mas agora, quando chega o ponto ápice do seu ministério, é uma minoria que vai com ele para Jerusalém. Esse é o pequeno rebanho. E cada um de nós somos convidados também a fazermos parte deste pequeno rebanho do Senhor. Ou nós ouvimos o Senhor e o seguimos pelo caminho, imitando com a nossa vida, com os nossos atos, ou nós seguiremos aquilo que o mundo nos prega, aquilo que o mundo coloca como os valores que devem ser vividos. Será que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus? Ou será que nós deixamos-nos dominar pelas coisas do mundo? O que Jesus nos ensina, o que Ele nos pede hoje para que sejamos os seus seguidores? Na semana passada, Jesus nos falava da ganância, fugir da ganância. E o Evangelho de hoje continua falando da ganância. Não acumular bens, vender os seus bens e doar aos pobres. Não se preocupar com as coisas materiais, não se preocupar com aquilo que a traça corrói, mas se preocupar com aquilo que não passa, com aquilo que é perene. Aonde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. E como está o nosso coração? Preocupado, ansioso com as coisas do mundo? Ou será que o nosso coração está em Cristo e em Deus? O primeiro conselho de Jesus, então, é o desapego dos bens materiais para buscarmos aquilo que não passa. O segundo conselho de Jesus para sermos os seus discípulos é a vigilância. É necessário vigiar, pois nós não sabemos a hora que o Senhor irá retornar. Jesus fala dos empregados que esperam o seu Senhor chegar de uma festa de casamento. Eles não sabem que hora ele irá chegar, se será de madrugada, se será no começo da noite. Porém, felizes daqueles que ficarem despertos, aguardando o Senhor chegar para servi-lo. E aí, que belo vai nos dizer Jesus no Evangelho: é o próprio Senhor que irá servir os seus empregados. É a imagem do banquete do reino dos céus que o Senhor quer que todos nós participemos. Porém, é necessário estarmos vigilantes. Toda vez que Jesus nos evangelhos nos fala de vigiar, Jesus está nos pedindo para que nós possamos olhar o nosso interior, olhar o nosso coração. O que é que tem nos dominado ultimamente? O que é que tem feito a gente escolher por isso e não por aquilo? É preciso vigiar para que nós não nos deixemos dominar pelas nossas paixões, pelo nosso egoísmo, pelos valores do mundo,
para que nós não caiamos na tentação do demônio, é necessário vigilância, porque quem não vigia cai muito facilmente, e caindo corre o risco de não participar deste banquete que o próprio Senhor irá servir para os seus convidados. Vigilância. Jesus diz mais. Se a pessoa soubesse a hora que o ladrão vai chegar na casa dele, ele ficaria esperando o ladrão, já lá com um porrete, para que o ladrão não entrasse na casa dele. Mas a gente não sabe que hora o ladrão vai chegar. A gente não sabe que hora o nosso egoísmo, os nossos desejos egoístas vão dar um nó na gente e vai levar a gente à queda. Então é necessário estarmos sempre vigilantes. E o terceiro conselho de Jesus? O terceiro conselho de Jesus para que nós possamos segui-lo rumo ao reino de Deus é o serviço. Se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que aprender que nós não somos discípulos para sermos servidos, mas para servir. Eu não venho à igreja para ser servido. Eu não participo do movimento das equipes de Nossa Senhora para ser servido. Eu não contribuo com o meu dízimo para ser servido. Mas todas essas coisas eu faço para servir, para que eu sirva o reino de Deus, para que eu sirva a minha comunidade, para que eu sirva a minha equipe de base. Servir. Quando Pedro pergunta para Jesus, essas coisas são para todos ou só para nós? E aí Jesus então conta mais esta parábola do administrador que recebe os bens do seu patrão. O patrão vai viajar e o que ele faz? Ele espanca um, bate no outro, manda prender a outro, e de repente chega o patrão e diz Jesus no Evangelho: o patrão vai parti-lo ao meio. E Jesus nos deixa uma regra de discernimento. Aquele que mais recebeu, que muito recebeu, muito lhe será cobrado. Aquele que pouco recebeu, pouco lhe será cobrado. E aí? Quais os dons que Deus entregou para você? Quais as qualidades, quais as capacidades, quais as responsabilidades que Deus te deu? Você tem cuidado delas com zelo, com amor? Cuidar das nossas responsabilidades não é fácil, não. Tem coisa que a gente gostaria de deixar de lado. Tem dia que até o nosso marido ou a nossa esposa a gente quer deixar de lado, não é verdade? Mas por causa deste dom que Deus me deu, eu carrego a minha cruz. Eu me uno a Cristo na sua entrega, na sua doação, para buscar viver da melhor forma possível a responsabilidade que me foi confiada. A responsabilidade de padre, a responsabilidade de pais, de mães, de esposos, de esposas, do trabalho profissional que você realiza. Nem sempre vai ser fácil. Há dias que dá vontade da gente chicotear os outros, mas a gente tem que aprender a deixar a ira de lado, aprender a servir e a se doar como o próprio Cristo
E assim estaremos sendo melhores discípulos seus. Nós que ouvimos a palavra do Senhor e que sabemos de todas estas coisas, seremos muito cobrados. Atenção, intimistas. Às vezes um casal que viveu de qualquer jeito vai ser menos cobrado que você. Porque você recebe muito de Deus e da igreja. Então, busque cumprir bem o seu papel, a sua responsabilidade, o dom que Deus deu para você cuidar. Cuide bem, cuide com amor. E quando parecer que falta o amor, abrace a cruz. Não esqueça que fidelidade tem a ver com fé. Só é fiel à sua responsabilidade, ao seu ministério, à sua vocação, aquele que tem fé. Quem não tem fé vai acabar sendo infiel. Mas aquele que tem fé no Senhor é como estes personagens bíblicos que a segunda leitura nos apresentou, os nossos patriarcas. Abraão, que ouviu uma promessa de Deus: vai para onde eu te mandar e eu vou te constituir um grande povo. Ele deixa a casa dos seus pais e vai para uma terra desconhecida. Por quê? Porque tinha fé em Deus. Quando Deus pede a ele o sacrifício do único filho, Isaque, ele atende ao Senhor por causa da fé. Por causa da fé, o Senhor me impede de matar o próprio filho. É por causa da fé que Sara engravida. É por causa da fé que Moisés escuta a voz daquela chama ardente na sarça e se coloca como aquele que vai servir o povo de Deus na libertação da escravidão do Egito. Todos esses homens pisaram no escuro. Não tinha nada certo, mas porque tinham fé, deram o passo da fidelidade. Não tenhamos medo nós também de sermos fiéis, de confiar no Senhor e, ouvindo os conselhos dele hoje, para sermos os seus discípulos, buscarmos vivê-los com coragem e intensidade em nossas vidas. Que o Senhor Jesus nos ajude a